Bem, aqui nós vamos dar continuidade aí à nossa aula sobre vacinação, né? A questão da imunização, melhor dizendo, tá bom? Aqui no caso aí vai ser 5.2. Que coisa chata esse negócio de tanto ponto, né? Como aí a aula anterior que demorou bastante aí, tá? Mas vamos lá dar continuidade aí à nossa aula. Então, um outro ponto importante com relação aí os cuidados gerais, né? Com relação à refrigeração, a gente observa aqui também a questão do refrigerador, que é de uso exclusivo para os imunobiológicos, tá? A gente não pode colocar outras coisas dentro aí da geladeira que tem as vacinas, né? Como produtos aí de odontologia ou então alimentos, às vezes tem profissionais aí que levam alguma coisa, né? E que é para deixar ali uma bebida, alguma coisa desse tipo, a água, né? Isso aí não é permitido, isso é proibido, tá? Porque nesse caso, o que acontece? Pode haver um cruzamento, né? Por exemplo, os alimentos, a gente sabe ali que existem bactérias, né? E, e nesse caso, essas bactérias elas podem entrar em contato aí com esses imunobiológicos, né? E fazer aí uma alteração e também poder aí comprometer a validade desses imunobiológicos, tá? Então, nesse caso, não se faz esse tipo de compartilhamento. A geladeira é somente exclusiva para a vacina, tá? Então, nesse caso, a gente observa esse ponto aí que é importante, é um cuidado geral que se deve tomar. E em seguida a gente observa aqui evitar abrir o refrigerador de estoque toda vez que for administrar uma vacina, né? Aqui diz que é para abri-lo somente 2 vezes no início e no final de cada dia de trabalho. Então, como por exemplo, a gente observa aqui nas unidades básicas de saúde, tá? Existem lá os freezers, existem as geladeiras também. Então, o que acontece? Deve-se abrir somente 2 vezes, no início, né? E também no final do serviço, tá? Então, aqui a gente vê a figura da caixa térmica, né? Porque imagine só, toda vez que for administrar uma vacina, ter que abrir e fechar a geladeira, ocorre muita mudança de temperatura, né? Fazendo aí com que ocorra aí o aquecimento, né? E ocorra a perda da temperatura fria da geladeira, fazendo com que ocorra aí, consequentemente o estrago dessas vacinas. Então se evita abrir demais, tá? Então só 2 vezes. E no caso, tudo aquilo que você for usar durante o dia, né, se põe dentro da caixa térmica, ou seja, todas as vacinas que se tem disponíveis na unidade básica de saúde se coloca dentro da caixa térmica para ser utilizada aí durante o dia, né? E nesse caso se evita com que o refrigerador seja aberto aí várias vezes, tá? Nesse caso se faz isso, né, o uso da caixa térmica, tá bom? E em seguida a gente observa aqui também fazer uma previsão do número de pessoas que irá procurar o serviço de saúde naquele dia e retirar as vacinas, né? E então nesse caso aqui a gente observa esse ponto interessante, que é fazer uma previsão, não é saber aí quantas pessoas vão se vacinar mais ou menos, tá? Não tem como a pessoa saber um número fixo, tá? Então se faz uma previsão, por exemplo, eu tenho 20 pessoas para atender pela manhã. Isso aí se faz através de atendimentos anteriores, né? Se sabe aí mais ou menos qual é o fluxo, tá? De atendimento, né? De vacinações. Então a gente deve tirar do refrigerador o número de vacinas, né, imunobiológicos que podem ser utilizadas aí, ou que mais ou menos vão ser utilizadas durante o dia, tá? Para que não ocorra aí também, porque no caso no caso da caixa térmica, ocorre aí muita mudança de temperatura, né? Um abre e fecha, e nesse caso o que ocorre é também aí o câmbio, né, ou mudança de temperatura. Então, nesse caso, aí tem aí essa quantidade, tá, que está disponível para vacinação durante o dia. Então, com a finalidade também de resguardar as outras para que não ocorra aí um estrago maior. Então, só tem um pouquinho aí que
que vai estar aí suscetível, né? Mas dentro dos cuidados, porque tem aí, nós vamos ver também a questão da arrumação da caixa térmica, tá? Ela tem o gelo também ali para ter a conservação dos imunobiológicos, tá bom? Então, a gente viu aqui a previsão, né? No caso aqui do... E sendo que também dentro da caixa térmica, além do gelo reciclável, a gente encontra também termômetro, tá, pessoal? Também tem um termômetro que também é no parâmetro aí de +2 a +8. Então é algo aí que a gente vai observar muito, tá? E isso vai cair em prova, tá bom? Vai ser questão de prova. Então, vamos observar aqui sobre a questão da organização do refrigerador, né? Então, para que ocorra aí as condições de conservação das vacinas e soros sejam adequadas, né? Então se deve fazer aí a organização, né? E utilizar aí o refrigerador de acordo com as seguintes questões, tá? Como a gente observa aqui, por exemplo, colocar a prateleira, né? Na prateleira central, de modo geral, na segunda prateleira, ou seja, de modo geral, o termômetro de máxima e mínima de pé, para evitar que quebre, né, na coluna aí de mercúrio, para que evite aí a ruptura, né, que ele venha aí a quebrar. Então se bota aí na segunda prateleira e ele deve estar de pé, tá bom? E em seguida a gente observa aqui arrumar os imunobiológicos em bandejas plásticas perfuradas, né, equipamentos aí de material plástico, né, adaptado. Então a gente observa que nesse caso essas bandejas elas devem ser perfuradas. Por quê? Porque como ocorre aí o degelo ou então o descongelamento, termina ocorrendo aí respingos de água, tá? Nesse caso da própria geladeira, a gente pode observar dentro de casa que existe isso aí, para que não ocorra o quê? Um acúmulo de água nessas bandejas, tá? Porque nesse caso, acumulando a água, vai ocorrer aí a perda da temperatura, né, fazendo com que ocorra também um possível estrago ou então a danificação dessas vacinas. Então a gente tem que ter aí o cuidado para que não ocorra a retenção de água na bandeja onde estão esses imunobiológicos ou vacinas. E em seguida nós encontramos outro ponto, que é no refrigerador, nunca guardar imunobiológicos em caixas térmicas, uma vez que impedem a condução do frio. Ou seja, ou você usa na geladeira ou você usa na caixa térmica. Quando você põe dentro da caixa térmica, o que acontece? A caixa térmica ela vai funcionar como um isolante. Então, nesse caso, o frio do refrigerador não vai penetrar no plástico, tá? Então, nesse caso, não vai ocorrer aí o resfriamento da vacina, sendo que a vacina estando dentro, né, da caixa térmica, o que vai acontecer é o aquecimento e a inutilização dessa vacina. Então se deve ter cuidado aí também com essas coisas. Então não se bota dentro de uma caixa térmica, tá bom? Se põe dentro de bandejas perfuradas. E em segundo lugar, colocar as bandejas com imunobiológicos nas prateleiras da seguinte maneira. Aqui a gente vai observar que na segunda prateleira se bota aí se coloca o termômetro, né? E aqui nós observamos a questão aqui já das vacinas, né? Na primeira prateleira, as vacinas virais que podem ser congeladas, tá? Então nesse caso, como a temperatura da parte superior ela é mais fria, né? Para depois porque no caso ela é de cima para baixo, porque no caso a temperatura ela cai, né? Tô falando aqui no caso de cair mesmo, até a parte inferior da geladeira, né? Por isso é que se põe aí o ar condicionado em cima, sendo que o ar frio ele é mais denso do que o ar quente. Então nesse caso as vacinas virais elas podem ser congeladas, então se põe em cima. E em segundo lugar, ou na segunda prateleira, as vacinas bacterianas ou soros e as vacinas virais que não podem ser congeladas, tá? Então elas devem ser colocadas na segunda prateleira.
porque nesse caso aí já é uma temperatura um pouco mais baixa, tá? Então nesse caso se põe aí na segunda prateleira com a finalidade de não ocorrer aí o congelamento desses imunobiológicos, tá? E na terceira prateleira os diluentes e os produtos que permanecem na embalagem original. Então a gente observa aqui que esses diluentes, né, a gente pode observar a questão da água destilada, né? Eles podem ser utilizados aí no preparo, né, da vacina. E em seguida nós encontramos aqui não colocar imunobiológicos na porta e na parte de baixo do refrigerador, pois quando a porta é aberta, estas áreas são as primeiras a sofrerem o impacto de temperatura ambiente. Então a gente observa aí que ocorre também um câmbio da temperatura, né, na questão da porta, sendo que a porta também não vai ter aí uma temperatura adequada, né, dentro da geladeira. Ainda mais quando ocorre a abertura da mesma, né, é a primeira parte que sofre aí o câmbio de temperatura, esse impacto. Então o que vai acontecer é uma possível inutilização, né, da vacina. Então se deve ter cuidado também, nunca colocar na porta, tá bom? E em seguida, não colocar garrafas com água e outros produtos na porta do refrigerador, uma vez que o peso pode prejudicar a regulagem e a vedação da porta. Então é muito sistematizado esse cuidado, né, com relação aos cuidados que devem ter com essas vacinas. Se observa aqui que tem até aí esse cuidado de não ter peso e haver aí uma perda da estabilidade, né, da vedação da porta. Se ocorrer a entrada de ar, nesse caso, ocorre aí também a perda da temperatura e possivelmente o aquecimento interno da geladeira, fazendo com que ocorra também a inutilização das vacinas. Então se deve ter cuidado, né, bastante aí com todas essas coisas, para que ocorra aí um cuidado máximo, né, com essas vacinas. E em seguida nós encontramos aqui o estoque de diluentes, pode ser deixado em temperatura ambiente, né? No momento da administração, o diluente deve estar na temperatura da vacina, que é no caso aí +2 e +8, tá? Então a gente observa aqui que o diluente, né, a gente observa que o diluente ele pode ser água destilada, por exemplo, então não vai ter aquele problema com isso. Porém, no momento do preparo da vacina, ele vai ter que ter aí a temperatura adequada também para a vacina, para que não ocorra aí, por exemplo, um choque térmico. A gente encontra aí a vacina, né, por exemplo, o imunobiológico, no caso aí está refrigerado, e a água destilada, por exemplo, tá aquecida, né, tá na temperatura ambiente, né, e mais de 20 graus e tal. Então, nesse caso, pode estragar a vacina também. Então, o diluente ele deve estar na temperatura também adequada, seguindo aí o mesmo parâmetro, que é de +2, +8, tá? Para depois colocá-lo aí no preparo, né, da vacina, tá? E, consequentemente, fazer a administração nas pessoas, né? E aqui a gente encontra também, para isto, colocá-lo no refrigerador no dia anterior, ou pelo menos 6 horas antes do uso. Nesse caso, o diluente ele deve ser colocado aí com antecedência, né? Ou no dia anterior, ou então 6 horas de antecedência, né? No mínimo, para poder fazer aí a mistura, tá? do imunobiológico, né? Que às vezes está em pó, e para fazer a diluição aí com o diluente, tá bom? Então se deve tomar esses devidos cuidados. Bem, e em seguida nós encontramos aqui retirar a gaveta plástica, caso exista, em seu lugar, colocar garrafas com água. As garrafas com água contribuem para estabilizar a temperatura, né, interna do refrigerador. A água colocada nas garrafas deve conter um corante para evitar que seja bebida. Vocês vão observar que é interessante
que ali nos postos de saúde, quando tem água, ali na última gaveta, se coloca água, porém com corante, para evitar com que as pessoas bebam. Poxa, porque a pessoa olhar, né, abrir ali a geladeira, tá com sede, observa que tem água, né, lá embaixo está gelada, então nesse caso aí a pessoa vai beber. Então, para evitar com que essas pessoas bebam dessa água, né, então se põe corante, tá? E sendo como se diz aqui que a água ela vai ajudar na estabilização da temperatura, ela ajuda, né, a manter essa temperatura. Se a gente observar a lógica, por exemplo, a questão do gelo reciclável, né, às vezes tem gel ou então tem água dentro de caixas plásticas, né, que são aí congeladas e depois colocadas nas caixas térmicas, né, que é para fazer aí a conservação da temperatura interna da caixa térmica, tá? E em seguida nós encontramos aqui conservar no congelador gelo reciclável ou gelo em saco plástico, né, ou em recipiente plástico tampado, para manter por mais tempo a temperatura interna do refrigerador. Nesse caso também a gente encontra, né, isso que eu acabei de falar sobre água, né, dentro aí, dentro ou então gel dentro de caixas plásticas, né, que estão aí dentro do congelador, que nesse caso são importantes aí também na questão da estabilidade da temperatura, né? E justamente esses gelos que a gente encontra, né, no congelador da geladeira, eles também são utilizados, né, para colocar na geladeira, né? Melhor, na caixa térmica. Sendo que, em geral, o que se utiliza mesmo, se coloca esse tipo de gelo no congelador, né? Para depois a gente tirar e colocar na caixa térmica. Pois bem, aqui nós encontramos também colocar na frente os produtos com prazo de validade mais próximo do vencimento para que sejam utilizados primeiro. Ou seja, esses imunobiológicos que já estão perto de vencer, né, se deve colocar aí na frente, porque para ser mais fácil de se retirar, tá bom? E com a finalidade aí também de não perder, né, conforme a sua validade. Então se faz uso, né, desses materiais aí, né, imunobiológicos em primeiro lugar. E justamente assim é que se fazem também muitos empresários aí no ramo de supermercado, né? Os que estão perto aí de vencer são colocados na frente e os que são mais novos, né, já colocam ali para trás, com a finalidade aí também de não perder esses produtos, tá? Então, em seguida, a gente encontra aqui a limpeza do refrigerador, tá? Que também é um caso aí importante, tá? Para que ocorra aí a questão da salubridade e também tem aí uma forma eficaz de conservação. Então, a manutenção das condições ideais de conservação dos imunobiológicos exige que a limpeza do refrigerador seja feita a cada 15 dias ou quando a camada de gelo atingir 0,5 centímetros. Antes de proceder à limpeza do refrigerador, a gente vai ver outros casos aqui. Então, a gente observa a seguinte questão, que quando a camada de gelo, né, como eu havia falado, vai ocorrer o derretimento ou degelo, mas quando atingir um nível de água, não é, que é de 0,5 centímetro, se deve fazer a limpeza. Porque quando ocorre o aumento desse nível de água derretida, o que vai fazer? Vai comprometer, né, a integridade da vacina, ou seja, vai estragar as vacinas. Então se deve fazer a limpeza, né, para que não ocorra também aí a perda da temperatura delas, né, dos imunobiológicos ou das vacinas. Então se deve fazer aí a limpeza, né, enxugar, logicamente, né, tirar água e aproveitar para fazer a limpeza. Então, antes de proceder com a limpeza do refrigerador, a gente vai observar algumas outras coisas, né? Nesse caso, para você fazer a limpeza, não se faz aí com todas as vacinas dentro do congelador, né? O melhor dizendo, do refrigerador ou da geladeira. Então se deve fazer o que? A transferência, né, para outro refrigerador para que ocorra aí, ou então a caixa térmica para que ocorra a limpeza, tá?
Nesse caso, a caixa térmica deve estar com gelo reciclável ou com gelo em sacos plásticos, né, mantendo aí a temperatura adequada, né, a qual nós já vimos que é +2 a +8, tá? Nesse caso aí é o parâmetro. Em seguida, né, uma medida de segurança, a gente vê aí que a geladeira, quando ela vai ser submetida a uma limpeza, se deve desligar a tomada e abrir as portas do refrigerador e do congelador, até que todo o gelo venha a derreter, né, venha aí a desprender e venha a derreter, tá? Então tira as placas de gelo, faz a limpeza, para depois aí fazer a higienização de forma adequada, né? E no caso aqui, não mexer no termostato, tá? O termostato eu expliquei para vocês aí na 5.1, né, no começo aqui da nossa aula, que ele é responsável por fazer aí a manutenção da temperatura, tá? Então, quando ocorre câmbios da temperatura, né, a redução ou o aumento, nesse caso aí o termostato ele pode disparar ou pode desligar, com a finalidade de manter a temperatura, ou então que é o parâmetro da temperatura que é importante para fazer a manutenção da mesma, né? Então, após a limpeza, ou seja, a gente viu aí a questão da limpeza, como se deve proceder, e a questão aqui, após a limpeza, se deve fazer o quê? Ligar o refrigerador, né? Recolocar o termômetro, as garrafas e o gelo reciclável em sacos plásticos ou em sacos plásticos. Por quê, pessoal? A gente tem que observar aqui o seguinte, não se pode simplesmente ligar a geladeira, o refrigerador e jogar todas as vacinas lá, fazer a transferência de novo e jogar todas as vacinas. Não se devem agir dessa maneira. Primeiro tem que colocar as garrafas de água, tem que colocar o gelo reciclável, os sacos plásticos lá com água, então gel, no congelador, e colocar também o termômetro, ligar o refrigerador, logicamente, e esperar com que ele tenha aí a temperatura +2, +8, dentro desse parâmetro, para que ocorra aí a transferência desses imunobiológicos. Porque nesse caso, se você terminar de ligar o refrigerador e fazer a transferência das vacinas, ela vai estragar, tá bom? Então por isso é que se deve fazer posteriormente e esperar com que ocorra aí, venha atingir a temperatura para fazer a transferência, tá? Então, nós vamos encontrar aqui também um outro ponto importante, que é o procedimentos básicos em situações de emergência, tá? A gente vai ver algumas coisinhas aqui que são bastante interessantes. Então, o refrigerador pode deixar de funcionar por motivo de corte de energia elétrica ou por defeito. Aqui em São Mateus eu já ouvi casos disso aí, né? Que houve aí falta de energia, né? E ocorreu aí um desperdício, né? Uma perda de vacinas, né? Isso aí devido a esse problema de energia, né? Mas aqui também está falando sobre a questão do corte da energia, então tudo isso é suscetível, tá? Então, por um período prolongado, né, o corte de energia ou então por falta de energia, em um dia de calor, né, pode inutilizar totalmente os imunobiológicos. Nessas situações, manter o equipamento fechado até que a corrente seja reativada, né, ou até que verifique aí o tipo de problema. Então, nesse caso também a gente tem que tomar esses cuidados, tá? Por exemplo, se faltar energia, né, a gente não sabe por quanto tempo, também se observa aí a importância do uso das caixas térmicas, tá? Desde que já tem os gelos, né? Logicamente a água já está congelada, tem o gelo preparado. No caso de uma queda de energia ou então de uma falta de energia, o corte dela, se pode preparar as caixas térmicas, né? E fazer a transferência dessas vacinas para essas caixas com a finalidade aí de conservar essas vacinas, né? Então se deve ter cuidado. Isso daí são medidas de emergência, né, que a gente deve ter aí em mente, tá bom? Porque tem locais que tem geradores de energia,
beleza, vai conservar. Mas no caso aí, por exemplo, aqui do nosso município, né, as unidades básicas de saúde não tem gerador, tá? Sendo que também seria alguma coisa aí muito cara para fazer aí a manutenção, né, desses tipos de geradores. Então, nesse caso, vai ser mesmo aí a questão, né, das caixas térmicas, que podem ajudar com relação a esse momento difícil, né, um momento aí de emergência, tá? Então, nessas situações, se deve proceder dessa maneira, né? A gente faz aí a transferência desses materiais para a caixa térmica previamente preparadas, né? Com gelo, né? As caixas de gelo e de forma adequada e sendo aí depois acondicionadas a esse tipo de local que é com a finalidade de fazer aí a preservação dos imunobiológicos. E em seguida nós encontramos aqui procedimentos básicos na utilização de caixas térmicas, tá? Então a gente tem que ver aqui, deixa eu dar uma olhada, que a gente, mais adiante a gente vai ver aqui como é que é o preparo dessas caixas, tá bom? Então, a caixa térmica é utilizada para conservação dos imunobiológicos em diversas atividades, né? Na sala de vacinação para conservar os imunobiológicos, previsto para o dia de trabalho, né? Então aqui nesse caso a gente observa que o uso da caixa térmica a gente usa dentro da sala de vacina para que não ocorra aí constantemente abertura e fechamento da geladeira, tá? Como nós havíamos visto anteriormente também, que só deve ser utilizada aí, melhor aberta 2 vezes, tá? Isso aí no início do trabalho e no final do trabalho, na hora de tirar e na hora de reacondicionar, né, aí no refrigerador. Então, nesse caso, se utiliza a caixa de imunobiológico, a caixa térmica, né, para fazer a conservação dessas vacinas que vão ser usadas aí ao longo do dia. E em seguida nós encontramos aqui também, por exemplo, na situação de emergência, tá? Então a caixa térmica ela pode ser utilizada em um prazo de 4 a 6 horas, não é para ser utilizada aí durante todo o dia não. Tá? Então, quando ocorre um problema de energia, então se deve utilizar também a caixa térmica durante todo esse tempo, tá bom? Então, nós estamos observando aí, em situação de vacinação durante o dia, se usa a caixa térmica, se usa também em situação de emergência de 4 a 6 horas de prazo, e em seguida nós encontramos aqui no transporte de imunobiológico de uma instância de rede de frios para outro, ou para remanejamento entre um serviço e outro. Né? A gente pode fazer esse transporte por meio da caixa térmica e também pode ser no caso da equipe volante, como eu havia explicado para vocês. Como a gente ia para o interior, né, lá não tinha refrigeração, né, ou seja, uma geladeira para fazer a conservação, então a gente fazia o transporte por meio da caixa térmica. Então se fazia, né, a nossa técnica de saúde, melhor técnica de enfermagem, né, fazia aí a aplicação das vacinas e eu também ajudava ela. Então a gente utilizava aí a caixa térmica para fazer esse transporte. E aqui mais adiante nós encontramos, né, a vacina na vacinação extramuros, em campanhas, em intensificação e bloqueios. Né? Então aqui a gente observa que nas campanhas, né, se utiliza aí as caixas de vacina, né, extramuros, né, que tem que passar aí dos limites, né, ali da área urbana, por exemplo. Então a gente, ou então em outros lugares, né, até mesmo aí a questão de divisas, né, em questão de emergência, aí se faz também a utilização das caixas térmicas, tá bom? Isso com a finalidade aí de conservar. E como não se pode também levar a questão das geladeiras, logicamente, então por isso que a gente leva, né, na caixa térmica, porque é mais fácil aí o manejo, né? É mais fácil, é mais cômodo e é uma forma segura também. Bem, então aqui nós vemos a observação aqui no nosso material, na caixa térmica, não usar gelo em barra ou gelo em como está escrito aqui, não usar barra, gelo e em escama, né? Ou gelo em escama fora do saco plástico.
Aqui a gente observa uma outra questão. O gelo em barra, ele é muito forte. Então, nesse caso, ele pode ultrapassar a temperatura de 2 graus positivos. Então, nesse caso, não se usa gelo em barra. A gente usa o gelo que é dentro de uma caixa plástica. Nesse caso, aí tem ali um resfriamento, porém é um resfriamento adequado. Mas nesse caso, o gelo, né, ele fora do plástico, né, ou então fora do saco plástico, o que ocorre é que ele vai ter mais intensidade, sendo que tem aí o risco de fazer o estrago, né, a inutilização das vacinas. Então se deve ter esse cuidado também. Nunca colocar gelo em barra. Ou ir ali numa conveniência, numa loja ali, e comprar saco de gelo e derramar tudo ali como se bota em bebidas, né? Não se faz assim, porque estraga, tá bom? Então, ao utilizar a caixa térmica é importante escolher o tamanho adequado, né, de acordo com a finalidade para a qual será utilizada, né? Ou seja, a gente tem que observar também aquela questão de não usar, por exemplo, vai ter poucas vacinas. Tem poucas vacinas aí, por exemplo, disponíveis. Então eu vou utilizar uma caixa térmica grande. Primeiro que vai ter o risco aí, né, de sacudidura e ter aí o risco de rompimento dos frascos. Além do rompimento dos frascos, no caso aí a temperatura também, ela talvez não vá ser adequada, tá? Porque não vai ter aí uma proximidade com relação as placas de gelo. Então, nesse caso, tem que ser uma quantidade adequada e segura para o transporte, tá bom? E em segundo lugar, nós encontramos aqui dispor de gelo reciclável ou gelo em sacos plásticos em quantidades suficientes, né? Nós vamos ver como é que se ocorre aí a arrumação de uma caixa térmica, tá? Tem que ter a quantidade suficiente para que ocorra também a, a conservação adequada dessas vacinas, tá bom? Em seguida, nós encontramos acondicionar em caixas térmicas independentes dos imunobiológicos que podem ser congelados e os que não podem, tá? Não se deve misturar, pessoal, tá? Os imunobiológicos que podem ser congelados e outros que não, tá bom? Não podem ser transportados na mesma temperatura, tá? E na mesma, como é que eu posso dizer, na mesma caixa térmica, porque nesse caso a temperatura que serve para um não vai servir para outro, tá bom? Então se deve ter aí esse cuidado. E aqui nós vamos ver sobre a organização da caixa térmica, né? Que a gente vai observar aqui como proceder, né? Que é da seguinte forma: se estabelece aí uma proporção adequada entre a quantidade de imunobiológicos e a quantidade de gelo reciclável ou de gelo em sacos plásticos. Primeiro, a gente vai ter que observar o seguinte: tem que separar, por exemplo, o espaço que as placas de gelo vão ocupar, tá bom? Que vão ocupar, no caso aí, como eu posso dizer, o interior da caixa térmica e também a quantidade dos imunobiológicos, dos frascos, porque também não pode estar também apertados, tá? Não podem estar justos e também não podem estar folgados demais, mas deve ter aí uma distância segura para que não ocorra também o rompimento desses frascos e venha a se inutilizar. E em seguida nós encontramos aqui a observação, né? Melhor, nós encontramos aqui arrumar os imunobiológicos na caixa, deixando-os circundados, ilhados, né, pelo gelo reciclado ou pelo gelo em sacos plásticos. Então o que que acontece? Nesse caso, a caixa térmica ela é toda envolvida por gelo, inclusive em cima, tá? Dos lados, embaixo e também em cima. E no caso, os frascos de vacina ficam ali no centro, com a finalidade também de conservar, né? A gente vai observar, eu vou tentar mandar para vocês uma imagem, para vocês observarem como é que é. Nesse caso, como vocês já estão terminando o curso,
vocês já devem ter observado aí como é que faz, né? Como é que faz aí a arrumação da caixa de vacina. Então, aqui nós temos a observação. Então, sempre que necessário, as bombinhas de gelo, as bobinas de gelo reciclável ou saco plástico com gelo devem ser trocados, tá? Porque o que que acontece? Logicamente vai também descongelar. Então você tem que tirar, tá? Quando observar que está descongelado, você tem que tirar e repor no congelador para voltar aí a congelar, e você tira novas bobinas de gelo e colocar na caixa térmica também para poder ocorrer aí a conservação da temperatura, tá? Então, após utilizar a caixa térmica, lavá-la, ela deve ser lavada, enxugá-la e guardá-la em local ventilado e protegido, tá? Ou seja, tem que ter aí cuidado também com a caixa térmica, né? A sua limpeza também, com a finalidade aí de não vir ter como eu posso dizer, um cruzamento entre micro-organismos, tá? Ou então até a proliferação daqueles que já estavam na vacina, que por algum motivo derramou, então rompeu. Então não se deixa ali para que não venha a se proliferar, ou até mesmo aí não tenha um cruzamento com outros agentes patógenos, tá? Que do meio ambiente, né? Que teve aí a entrada e possa se disseminar ali também. Então se deve ter cuidado com a limpeza, né? Antes e depois da caixa térmica, tá? Então, ao organizar a caixa térmica para acondicionar as vacinas bacterianas e soros, deixar o gelo reciclável sobre a pia ou balcão para eliminar a neve, né, que normalmente aparece na superfície externa, uma vez que a temperatura está inferior a 0 graus. Então, sempre que vocês tirarem, por exemplo, o gelo, a bobina de gelo do congelador, se põe, né, na pia. Tem a bancada ali da pia, se deixa ela ali, né, para tirar toda aquela neve, né? Porque a neve, como diz aqui, ela está inferior a 0 graus. Então ela também vai ter uma influência se for colocada imediatamente, né, sobre o interior da caixa térmica. Então se deixa ali um pouco de tempo para tirar aquela neve e depois se pode colocar dentro, né, da caixa térmica. A garganta aqui já está seca, mas eu vou esperar dar aqui os 45 minutos para poder também parar aqui a aula. Então, aqui eu vou tentar botar essa imagem para vocês aí aqui no vídeo, né? Com a finalidade para vocês observarem como é que se arruma. Ou seja, existem placas de gelo, por exemplo, tem a caixa térmica, então existem placas de gelo que vão ser acopladas embaixo, fazendo o piso. Nesse caso, outras caixas de gelo, elas também vão ser colocadas nas laterais, tá? Nas laterais, elas são todas colocadas ali ao longo da caixa térmica, tá? Né? Todas as laterais, e depois que colocam as vacinas, se põe a bobina de gelo ou placa de gelo em cima. Aí sim que vem, por exemplo, aí a caixa térmica para vedar, né, e manter essa temperatura interna. E somente vai se tirar isso aí, isso aqui é no transporte. Agora, quando se faz o uso, o que se faz? Tira essa parte de cima, logicamente, e só vai movimentando aí a tampa, né, abrindo e fechando no momento que for preparando aí a vacina e aplicando nas pessoas, tá? Então é interessante essa questão aí de como fazer, né? Aqui é a organização da caixa térmica. Pessoal, e em seguida tem um ponto aqui extremamente chato. Eu não gosto dessa parte, mas é muito preciso, tá? Que é o preenchimento do cartão do registro da vacinação. Por que que isso é chato? Porque você tem que saber as doses, né? E tem que ter o aprazamento delas. Ou seja, você faz a vacinação hoje, você vai ver a próxima dose e ainda vai fazer a data provável, né? A data prevista, ou melhor dizendo, da próxima vacinação.
Então, nesse caso, quando se faz a administração do imunobiológico, né, ou da vacina, aí tem aí o registro na caderneta, né, vocês devem ter também a vacina, melhor a caderneta de vacinação, que tem a questão da data, né, tem o dia, mês e ano. Aí tem o lote da vacina, a assinatura do funcionário, além do carimbo de identificação do serviço de saúde, tá? Então a gente observa todas essas coisas e é interessante ressaltar que isso se faz por meio de lápis, tá? Se faz por lápis. Depois que se faz aí a administração dessa vacina ou das vacinas, é que se faz aí a transcrição, né, por meio aí de caneta. Mas no caso, na hora de você aprazar, somente no aprazamento você põe de lápis, tá bom? Na hora de registrar, por exemplo, fez a vacina hoje, se faz de caneta, tá? Mas aquela vacina que você aprazou, por exemplo, daqui a 2 meses, aí nesse caso você vai colocar ali a data, né? Daqui a 2 meses você vai colocar de lápis. Por quê? Quando a pessoa aparecer lá para fazer a vacina, o profissional vai apagar e vai registrar de caneta, tá bom? Então, aqui nós vamos continuar. Pronto, bem aqui nós temos a carteirinha de vacina. Também vou tentar colocar aqui no vídeo, né? A gente observa aqui que as carteiras, elas vêm ali em cima com o tipo de vacina, né? Por exemplo aqui, anti-hepatite A, anti-hepatite B. Aí tem tudo aqui, lote, né? Tem que botar o lote da vacina, tem que botar o código da vacina, né? Tem o nome, né, da pessoa ali, tem a data e também tem ali a rubrica ou a assinatura do profissional que aplicou esse imunobiológico, tá bom? Então é bastante interessante saber disso e é meio chato, tá? Isso aí particularmente que eu tô falando, tá? Mas eu não gosto dessa parte, mas a gente tem que saber e é importantíssimo saber disso, tá? E em seguida, pessoal, a gente vai observar aqui sobre as contraindicações gerais à vacinação. O que são contraindicações? É tudo aquilo que vem a te gerar problemas por consequência da vacinação. Por exemplo, nós encontramos aqui a hipersensibilidade, né? A gente encontra aqui a hipersensibilidade, no caso, é a alergia. Se você tem alergia aí a algum adjuvante, né? Aí que está inserido na vacina, você pode ter aí um problema, como por exemplo aqui a reação anafilática. A pessoa tem uma inflamação da glote, né? E pode fechar e a pessoa morrer asfixiada, tá? Então se deve ter cuidado, né, para saber se a pessoa tem alguma hipersensibilidade, algum componente da vacina, né? E tem que ter ali também, é seguro que tenha também aí um tempo para que ocorra uma supervisão. Porque uma pessoa que ela apresenta hipersensibilidade e possivelmente uma reação anafilática, né, essa pessoa ela tem que ser imediatamente socorrida. Então por isso se faz necessário a pessoa aguardar um pouquinho, né? Se vacinou, fica um pouquinho sentado só para a gente ver como é que é a reação. Tá? A reação ela é rápida, tá? A questão da alergia ou hipersensibilidade é uma coisa rápida, tá? Então não vai demorar muito. Então, nesse caso, para que as pessoas possam ter aí um suporte, né, de urgência rápido, também, né, precoce, para que ocorra aí o salvamento dessa vida, né, numa possível reação anafilática, né, se deve aguardar um momentinho e para depois ir embora, tá? Então, aqui se deve observar também a questão da história da hipersensibilidade aos componentes de qualquer dos produtos, né? Então, nesse caso aqui, a pessoa, você pergunta, você tem que observar aí os componentes da vacina e perguntar, você como eu posso dizer, alérgica a alguma coisa, a ovo, por exemplo, a gente tem vacinas também, né, que tem a proteína do ovo, a albumina. Então, nesse caso, pessoas que têm a hipersensibilidade, elas não devem se vacinar, né, com essa proteína. Ou a não ser que façam aí uma combinação de antialérgico, né, para que não ocorra aí problema
com relação aí à aplicação dessa vacina, tá? Mas nesse caso não se aplica, é contraindicado, nesse caso não se aplica. Isso aí eu falei no caso se pudesse fazer com um antialérgico, mas nesse caso aqui se diz que não se aplica, tá? É contraindicado. E em seguida nós encontramos aqui a presença de neoplasia maligna, tá? Também não se aplica, porque uma pessoa que tem neoplasia maligna, por exemplo, ela pode estar aí com o seu sistema, ela vai estar com o seu sistema imunológico baixo, tá? E então a vacinação, né, aquele imunobiológico, ele pode ajudar aí uma reação, né? E vai piorar a situação da neoplasia, tá bom? Como a gente vê, a neoplasia maligna é a mesma coisa do câncer, tá? Então se deve ter cuidado também com a aplicação de imunobiológicos, tá? Se deve ter bastante esses cuidados aí. Então, pessoal, já batemos aqui 45 minutos da nossa segunda aula, melhor, da 5.2, né? Daqui sobre a vacinação ou imunização. E eu vou parar por aqui devido aí também à questão do editor, tá bom? Então vou parar por aqui e em seguida eu vou continuar sobre essa aula que é também extensa, tá? Valeu, até mais!